Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de dicas para o Cartola. Terceira rodada na área, então já aproveita para deixar aqui embaixo nos comentários quantos pontos vocês fizeram na última rodada. Foram bem? Foram mal? Ganharam cartoletas? Sim ou não? É isso, rapaziada. Bora lá analisar a terceira rodada, montar aquela base que vai vir forte aí pra gente mitar novamente. Então é isso. Aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui embaixo e, claro, me acompanhar até o final desse vídeo. Tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá, rapaziada. Olha só, galera, fizemos 108 pontos no nosso time lá do TikTok. Então, se você não segue a gente nesta outra rede social, aproveita para me seguir, aproveita para me acompanhar por lá, porque a mitada veio forte. Então é isso, galera. Em compensação, aqui no nosso time do canal, a gente não foi tão bem assim, né? O time montado na live aí juntamente com vocês. Aliás, agradecer todo mundo que tá chegando aí, todo mundo que tá aparecendo aqui neste novo canal, né? Neste novo lugar aqui, neste novo local, onde a gente tá trazendo as nossas dicas, né? As nossas informações, as nossas resenhas, né? As nossas ligas mata-matas. Então, muito obrigado vocês todos aí que estão voltando, né, a nos seguir por aqui, né, galera? Lembrando que a gente ainda está sem o nosso canal principal, né, o nosso canal secundário é esse daqui, né, Catazin Play. Então aproveita para se inscrever, porque dá aquela força, dá aquela moral e ajuda bastante aqui com o nosso trabalho, beleza? Não deixa de deixar o seu like. Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá montar o nosso time, tá, para a terceira rodada, analisar todos os jogos aí, é importante também, tá? Mas antes, aproveita para se inscrever no nosso canal aqui embaixo e também nos seguir aí nas outras redes sociais, conforme eu falei. Segue a gente também lá no TikTok, no Instagram. E se você quiser mais dicas e informações, é só clicar na bio do Instagram que vai abrir essa página aqui, tá? E lembrando que esse link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Todos os outros links também do nosso plano de sócio, né? Se você quer dicas tanto para o Cartola quanto para o Rei do Pitaco, para tiro curto, para times clássicos, para times dobronada, né? Dicas extras exclusivas, análise, estatística, com planilhas, né? Com cruzamentos de scout ali que vai te ajudar a ir melhor cada vez mais aí nas suas ligas. Tudo isso você encontra lá no nosso plano de sócio. Esses dois primeiros links aí você adquire o nosso plano de sócio. Tem plano mensal, né? Por apenas R$ 29,00, é muito baratinho, tá? A nossa Liga Clássica grátis fechou, então eu vou tirar isso aqui, né? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais, tá? Aí tem as nossas ligas no Catimbas, essas vão ficar abertas aí. Vai ter liga, né? Toda rodada aí, liga tiro curto, beleza? Canal no Instagram, lá onde você recebe a íntegra do nosso time de valorização e o do nosso time aqui do canal, tá? Então, se você quiser acompanhar ali os times antes do fechamento do mercado, é por lá que eu posto. E aqui tem os nossos grupos aí do WhatsApp, do Telegram, o nosso grupo de palpites para apostas esportivas. Então não perde tempo. Vamos lá analisar primeiro os jogos da terceira rodada. Não antes, claro, de passar aqui, galera, eu queria mostrar para vocês as pontuações de alguns jogadores que foram muito bem aí na última rodada, galera. Os caras realmente foram excepcionais, né? Então bora lá, rapaziada, analisar aí os jogos da terceira rodada. Só vou dar uma passada rápida aqui nos jogos da segunda rodada, né? O Corinthians amassou, né? Poderia ter vencido até por mais gols ali, né? Pelo que foi a partida. E vou te falar, galera, decepciona cada dia que passa, né? A arbitragem, ela só piora, ela não melhora. É incrível, galera. Assim, o Corinthians poderia ter feito mais gols, né? Quem tinha o Memphis Depay, quem tinha o Bidu, quem tinha outros jogadores ali, poderia ter mitado ainda mais, né? Porque os caras simplesmente tirou 2 gols legais ali do Corinthians. Brincadeira, né? Incrível, né? O Ceará foi bem demais, outro SG que a gente indicou aí, né? Inclusive montamos time de tiro curto com o SG do Ceará. E o Pedro Raul, mais uma vez, né? Calando a boca de muita gente aí que disse que ele não ia ter pontuação básica, que ele não ia conseguir pontuar, que era só uma fase. Pelo contrário, 2 jogos, 2 gols. Fica de olho no cara, atento demais aí. E ele ia fazendo um golaço, meteu uma bola na trave, né? Botafogo venceu ali, né? Mas também não convenceu, né? Venceu bem, segurou o SG, tá tudo certo, né? Quem colocou ali se deu bem, né? Uma pena que os laterais que mitaram foram os que vieram do banco. Igor Jesus
foi excelente, né? Já o Fluminense foi o que mais decepcionou, né? Arias, Cano, né? Alguns outros jogadores ali, e o ponto positivo fica por conta do Lima, né? Mas mesmo assim, a equipe jogando em casa ainda toma gol do Bragantino. Brincadeira, né? Atlético Mineiro, mais outro decepcionando na rodada, mais uma rodada, assim como São Paulo. São Paulo é o único time no Campeonato Brasileiro que ainda não venceu, um dos poucos que não venceram, tá? Os únicos que não tomou gol, o único que não fez gol, o único time que não fez gol no Campeonato Brasileiro chama-se São Paulo, mas também não tomou gol, né? 2 empates 0-0 ali, e o Galo tá de brincadeira, jogando em casa, sendo amassado pelo time reserva do São Paulo. São Paulo foi melhor, até quase mereceu ganhar. E o senhor Lianco, né, fez de tudo para ser expulso e foi, né? Mirassol e Fortaleza. Fortaleza tinha a vitória na mão e conseguiu deixar empatar ali no fim. Destaque para o Emiliano Martins, mais um cara que mitou aí na rodada, e o Lucas Sacha fez quase 14 pontos só de básica, hein? Internacional amassou o Cruzeiro depois de um erro bizonho de arbitragem, né? Expulsou o Jonathan Jesus ali, o zagueiro. O cara não fez nada, né? E o juiz expulsou. Aí, meu parceiro, aí o Inter já era melhor. 3-0 ali pra conta. Destaque pro Wesley. Teve um gol anulado ali. Imagina se ele falar que aquele gol era 27 pontos por aí, hein? O Vitória perdeu pro Flamengo. O Flamengo foi superior, mas o Vitória mostrou que tem força, né? E agora o Sport foi assaltado. Brincadeira o que aconteceu com o Sport. Mais um jogo que o Sport faz um grande jogo. Fez um grande jogo contra o São Paulo, né? Empatou de 0-0 e aqui merecia no mínimo um empate. Isso foi um assalto. Uma verdadeira vergonha. A maior vergonha que aconteceu aí no final de semana. Palmeiras ganhar com esse pênalti. Eu acho que nem os próprios palmeirenses concordam com a marcação desse pênalti. É uma vergonha, porque o Sport foi bem no jogo, né? Teve alguns jogadores ali que se destacaram e não merecia ter sido derrotado, né? E Santos e Bahia, o Santos mostra que vai passar mal aí no campeonato, hein? Santos muito ruim defensivamente, mas tem alguns destaques, né? É o caso ali do lateral, que foi bem pra caramba, né? Os meio-campistas também, né? E o Guilherme, cara, o Guilherme 5 pontos de básica de novo, sem fazer gol. Imagina quando esse cara fizer gol. E o Bahia, meu parceiro, tem um lateral chamado Luciano Juba, que é um dos melhores para a próxima rodada. 3 assistências e 1 gol nos últimos 3 jogos. O cara é lateral e nem titular é. Fica de olho, hein? Ele tem entrado ali na maioria. Nesse ele foi titular, mas tem jogos que ele é reserva. E o cara entra e faz a diferença. Se liga no Luciano Juba, hein? Vamos para a terceira rodada, galera. Olha só, Bragantino e Botafogo. O Bragantino tem tomado muitos gols, um dos times que mais tomou gol no campeonato, tá? Tomou 4 gols aí, então fica de olho. Botafogo tem um bom ataque, eu apostaria aqui ofensivamente nos dois times. Não garantiria ali SG de ninguém. Juventude e Ceará. Juventude jogando em casa, muito forte. Fora de casa, não forte. Então, dentro de casa dá para apostar no Juventude, e eu acho que é um jogo para gols também, porque o Ceará tem ali o Pedro Raul, ótimo cabeceador, e é onde que a equipe do Juventude sofre, bola aérea. Palmeiras e Corinthians, jogo aqui que não dá para cravar cenário para ninguém, né? O Corinthians tem levado a melhor sobre o Palmeiras nos últimos jogos, apesar do Palmeiras tem a ajuda aí, um jogador extra, né, que eu não posso falar o nome, mas o Palmeiras jogando em casa super forte, né, é favorito para a partida, mas aqui eu vejo um jogo bem legal ali, pode pintar SG para ambos os lados, como gols também. Vasco jogando em casa, muito forte, o Vasco em São Januário, é difícil de bater o Vasco lá, mas já sabe, né? O Vasco jogando esse futebolzinho aí que vem jogando. Se não for reserva de novo, né? O Carrilho falou que não precisa de contratações, a gente já sabe, né? Esse esporte jogou bem, então um jogo bem interessante aí. Mas eu creio ali no jogo para gols, tá? Não apostaria defensivamente em nenhuma das duas equipes. O melhor SG da rodada está aqui, chama-se Bahia. Bahia jogando em casa diante do Mirassol. Então, Bahia muito forte, tem um bom elenco, tem 2 elencos, dá para jogar 2 competições simultâneas. E esse Mirassol aí, cara, ele é muito, vamos dizer assim, corajoso. O Mirassol é corajoso, mas só coragem não basta para vencer jogos, né? São Paulo e Cruzeiro, aqui 2 equipes que vivem ali, né, meio que uma crise, né? Ganha um jogo aqui, ganha outro ali, mas sempre com problemas, né? São Paulo favorito jogando em casa, tá? Grêmio e Flamengo. Aqui Flamengo favorito, foi fora de casa aí com o gol do Arrascaeta, né? O time titular do Flamengo muito superior, e o Grêmio também, outro time que tomou muitos gols, tá? Então, defensivamente não dá para apostar. Então, é jogo para gols. Fluminense Santos, jogo também para gols, galera. Aqui salve-se quem puder, pode ter a possível volta do Neymar, tá? Possível volta do Neymar. E Arias e Cano, aí você não vai escalar nessa, mas eles vão bem, pode ter certeza disso. Fortaleza Internacional, jogaço, né? Emanuel Martins do outro lado, um tal de Bernabé. Que esse cara joga é brincadeira, meu parceiro. O homem tá voando. Alan Patrick, né? Foi bem. Assim como o
Valência, né? O Wesley, né? Também foi bem pra caramba. E Atlético Mineiro e Vitória. Cara, dá para confiar na defesa do Atlético Mineiro? Dá, só que vai estar sem o Lianco, né? Última vez que o Vitória foi lá, meteu 2 ou 3 gols lá no Atlético Mineiro na temporada passada. Então, não sei se eu confiaria tanto nesse SG do Galo, não, mas é um dos melhores ali para rodada. Vamos montar nosso time, galera. Vamos lá, vamos vender todo mundo aqui, né? Já vamos deixar de enrola. Vendemos todo mundo aqui e bora lá, né? Vamos começar pelo goleiro. E aí a gente tem também o mínimo para valorizar, tem que esperar sair, ainda não saiu. Lembrando que meu time é Pro, tá? Ainda não saiu. Então a gente está fazendo esse time aqui, né? Tá montando essa escalação pouco antes do mercado fechar, ou seja, não tem nem 20 minutos que o mercado abriu, na verdade, né? E aí pode ter algumas inconsistências no sistema, que depois eu sei que vai ter muita gente vai comentar aqui embaixo, vai falar assim, Catazinho isso aqui, Catazinho aquilo ali, Catazinho esse jogador tá não sei o que, esse jogador é dúvida para rodar. Calma, o mercado abriu agora, então pode ter algumas inconsistências, então fica de olho nisso, tá? Eu gosto bastante do Rafael, mitou bastante aí na última rodada, só que, cara, tá muito valorizado, né? E a gente sabe que agora a questão da valorização é preço, não é mais só, valorizou bem, vai bem, né? Não é assim não. Cara, o Botafogo fora de casa pode ser interessante. O Everson também, né? São todos goleiros caros, né? A gente vai olhar aqui para baixo. O que nós temos aqui? Nós temos Gabriel Brazão fora de casa contra o Fluminense? Não dá, né? Vamos de Ronaldo, né? Ronaldo aí é uma das melhores peças para a rodada, com certeza. Não vou nem pensar duas vezes aqui. É Bahia na cabeça. E aqui desse lado aqui, galera, não tem muita conversa não. É Luciano Juba, esquece, coloca o homem e vai embora. Ah, dobrou o Bahia. Quero nem saber, vamos dobrar o Bahia. Deixa dobrar o Bahia. Aqui é a escolha óbvia da rodada. Luciano Juba, 2 rodadas sem SG, com mais de 10 pontos. Você vai me dizer o quê? No meio de semana ele massacrou também contra o Internacional. Ele deu assistência, saiu do banco e meteu assistência. Então o homem pode jogar mais avançado, ele pode jogar mais próximo do gol, né? Pode sair para o jogo. Então eu acho que vale muito. A gente vai fazer um antinegativo do goleiro, mas essa escolha aqui eu não abro mão. Acho que é uma escolha muito boa. A gente pode até dar uma passada no cruzamento de scouts e aí vocês vão ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Everson, o Galo não tomou gol nessa rodada. Então a gente já tem aqui um Vitória que cede bastante para goleiro, né? O time que cede para goleiro é o tal do Botafogo, assim como o Mirassol. Então a gente já está no caminho certo, a gente já escolheu o Ronaldo ali, né? Em casa, goleiro do Palmeiras e goleiro do Juventude, que não tomou gol, mas vai enfrentar o Ceará. Então quem quiser que o goleiro do Juventude, interessante. O time que menos cede para goleiro é o Internacional. Vai colocar logo o goleiro do Fortaleza? Não, né? Obviamente que não. E aqui, a gente tem aqui, o Cruzeiro cedendo bastante para lateral, só que São Paulo não conquista. Né? A gente tem aqui um peso equilibrado. E aí, Juninho Capixaba. Juninho Capixaba é outro monstro, né? Vamos mostrar aqui, a gente já tá falando de lateral mesmo, né? Juninho Capixaba pode jogar onde que for, meu parceiro. Aonde que foi, 7.40 sem SG, 9.40 sem SG, sem SG. Mais uma vez, ele e o Luciano Juba já são jogadores aí que a gente vai escalar muito no decorrer da temporada. Ah, mas é o Botafogo. Dá para escalar do mesmo jeito. Fortaleza, conquista bastante com laterais? Conquista. Mas o Inter cede? Não cede. Então, basicamente é isso. Visitantes, aqui visitantes, o Vasco cede muito, né? Mas o Sport não conquista. Agora, aqui desse outro lado, a gente tem aqui algo bom. Quem é esse jogador que tá desse lado aqui do Santos, que pontua uma barbaridade? Esse homem aqui, essa lenda, né? Viva aqui, chamadas. Como é que é o nome do homem? Tá aqui, vou pegar aqui, ele aqui, lateral ali do Santos, chamado Escobar. Esquece. Tá aí, 10 pontos na primeira rodada sem SG. Mais 6.40 sem SG, então é ele ali, então pode buscar que o homem vale a pena, tá? Quem mais aqui? Não tem mais tanta coisa. Lateral direito, né? Cara, olha o tanto que cede para lateral. A gente tá com quem? Com um homem. Vamos pegar o homem aí, pronto, acabou, né? Olha o tanto que cede também o Santos, né, para lateral. O Vasco conquista muito, né? Ou seja, o Paulo Henrique por ali. Vamos até dar uma olhada no Paulo Henrique. Eu acho que nessa última rodada ele não jogou, né? Jogou? Não jogou. Então tá interessante. Primeiro jogo em casa ele fez 14 de média básica. Então já sabe, né? Já tô mostrando aí para depois não dizer, não avisaram. Fortaleza é uma boa, né? Juventude também com laterais, uma boa. Vamos ver de visitante. Aqui o que vale, né? Ali é do São Paulo, né? Do Cruzeiro, na verdade, ali porque foi o William que pontuou bastante na primeira rodada. Mas não sei se eu colocaria não. Zagueiro, a gente está agora em zagueiro, né? Aqui no outro lateral a gente vai ter boas opções, né? Eu vou indicar, obviamente, o Bernabé, né? O Piquerez está batendo pênalti, pode ser interessante ali contra o Corinthians, mas custando 12, 13 cartoletas, complicado demais. Alex Telles pode pegar pênalti também, né? Paulo Henrique é uma boa, né? Wesley vale muito, né? Mesmo fora de casa, apesar de não ter feito uma boa pontuação aí na última rodada, mas ainda assim não negativou.
Dieguinho, interessante demais, né? Enzo Dias, eu acho que é uma das boas escolhas aí para rodada. Esse vale pra caramba, né? Outro jogador aqui que, ó, entregou aí, ó, mas foi com SG, tá? Toma cuidado que foi com SG. Então, ali é problema pra cabeça, tá? Juninho Capixaba é uma das escolhas óbvias aí pra mim também, né? Na rodada, assim como o Escobar. Gosto muito do Aguirre. Quem mais eu indicaria aqui? Eu acho que pra baixo fica complicado. Acho que não tem ninguém assim que eu indicaria com tanto mais favoritismo, né? Eu gosto do Escobar, eu acho que só que aqui só tem jogador caro, né? É complicado porque os jogadores ali são um pouquinho mais caros, né? No caso do Enzo Dias, já pensando num possível SG, né? Esse time o time do Cruzeiro pode ter a volta ali do Matheus Pereira, né? Pode ter a volta, enfim, o menino nasceu, né? O menino nasceu, pode ter uma possível volta ali do Matheus Pereira, né? Equipe defensivamente é ruim, né? Não é tão boa assim. Tomou gol do Mirassol, tomou. Claro, do Inter lá a gente entende, né? E o São Paulo não tomou gols, né? Então vamos de Enzo Dias. Mas aí, lembrando, tem outros bons nomes ali. Aqui na zaga, né? Vamos pegar aqui no escala. Ó, a gente tem aqui o Vitória cede muito, né? Pra zagueiros, né? Então escolha óbvia ali Júnior Alonso. Agora tem que saber se o Júnior Alonso vai jogar, né? Ele acabou saindo ali lesionado, né? No último jogo. Então pode ser que acabe não jogando, né? Mas é uma escolha muito interessante para a rodada. É um time muito forte defensivamente também dentro de casa, né? O tal do Galo. E aí aqui do outro lado, a gente vai dar, ó, aqui tem Juventude, esse zagueiro de Juventude interessante, né? Zagueiro do São Paulo, zagueiro do Fortaleza, só que contra o Internacional, é um dos times que menos cedem. Esporte complicado, né? Aqui melhores defesas aqui, defesa do Botafogo e é só, né? Defesa do Ceará. Então complica um pouco mais, né? Ali é por causa do Marlon, né, que tinha feito um gol de cabeça. Vamos dar uma olhada, observado. Vamos lá, eu ainda gosto da defesa do Fluminense, apesar de achar ele uma defesa muito frágil. Mas tem um bom cabeceador, né? No caso do Thiago Silva, né? Mas não é só isso que a gente pode buscar numa defesa. A gente tem que buscar a média básica, né? O Freitas, né? Custa baratinho. Quem quiser colocar, acho interessante. Léo Ortiz, mais uma vez. Só que o Léo Ortiz não é um cara de média básica, né? O Léo Ortiz nunca foi um jogador de média básica, né? As pessoas insistem nele, mas ele não é um jogador de média básica. O Mikael, muito interessante para a rodada. Eu gosto bastante. Eu acho que vale a pena. Ah, mas o Palmeiras tem um bom SG contra o Corinthians? Tem. Tem, a verdade é essa. Mas é um clássico, é Corinthians e Palmeiras. O pau vai quebrar, filho. Ali o pau quebra. Eu gostaria de colocar alguém do Vasco. Mas se fosse colocar alguém do Vasco, ou seria o goleiro ou seria lateral. Zagueiro do Vasco, meu parceiro. Nem que me paguem para colocar. É difícil de colocar. O Abner é uma boa, tá? O Abner é bem interessante ali, né? E aí buscar um Alan Franco, um Ferrarese, né? O Ferrarese foi bem pra caramba, né? Nessa linha de três aí, né? Do Zubeldia, né? Gustavo Gomes aí custa um pouquinho mais caro. Se eu fosse buscar alguém, eu buscaria pelo Mikael aqui, até para baratear o preço e o custo desse time, tá? E aí não dobraria só o Bahia aqui, né? Técnico para rodada, aí você tem que ver pelo mínimo para valorizar, mas pensando aqui em um técnico barato, que tem um jogo favorável, nós temos aqui cara, o Fábio Carrilho pode ser interessante, mas custa 7 cartoletas. O próprio Zubeldia, né? O Rogério Ceni seria esse técnico, então a gente já fecha aqui com o Rogério Ceni, sobrou 76 cartoletas e aqui tem que fazer milagre, né? E aí fazer milagre como, Catazinho? 18 cartoletas no Arrascaeta, 17 no Veiga, 15 no Alan Patrick, né? Vai ter que insistir no Arias mais uma vez, vai ter que insistir. Lembrando que o menino Ney, né, deve estar aí à disposição ali, ó, ao Neymar, 25 cartoletas, aí só se você for o monstro da cartoleta para você colocar o menino Ney, né? Aí complica um pouquinho mais, né? Já é mais complicado. Felipe Coutinho, o menino Coutinho não jogou no primeiro jogo, interessante, eu gosto. Eu acho que para esse jogo aí vale muito, tá? O menino Coutinho. O menino Coutinho para esse jogo aí já vale muito, né? Contra o esporte. E aí vamos buscar peças aqui mais interessantes, né? Savarino fora de casa, não, né? Mas é uma boa, é interessante. John tá bem desvalorizado. E foi bem, né? Nesse último jogo, ele entregou ali 2 pouco, mas, cara, tá deixando a desejar, né? Outro jogador bem interessante aqui, deixa eu ver, ó. Esse cara aqui, ó, não foi o Fabrício Domingues, não, né? Qual outro jogador do esporte fez uma ótima pontuação só de média básica e ainda tomou um cartão amarelo? Eu falei do Baralhas, né? O Baralhas é brincadeira. Meteu 6 pontos aí só de desarmes, né? Lucas Sacha, meu filho, meteu 13,40. Isso aqui é um absurdo, né? Mas o Lucas Sacha é 8,80, né? Tem jogos que ele toma muito cartão amarelo. E aí um time mais abaixo ali, que no caso é o Mirassol, contra o Internacional dos 500, né? Contra o Internacional é mais difícil. Lucas Mugni vale, né?
Quem mais? Fernando Sobral, mais ou menos, né? Saiu ali. O Gabriel Bontempo entregou 6, né? Jean Lucas nada. Jean Lucas é 8,80. Já falei, Danielzinho foi bem de novo, né? Finaliza uma barbaridade que finaliza o Danielzinho, né? Um cara bem interessante aí para a rodada. Só para mostrar para vocês, né? Jogador bem interessante aí que fez uma pontuação. Sérgio Oliveira, tá aí, ó. 9 cartoletas, ele fez. Olha isso, ele fez 7 nessa, fez 5 na primeira. Foi bem demais esse Sérgio Oliveira, mas vai contra o Vasco, né? Quem quiser colocar é interessante, cara. Vale a pena, tá? Vamos ver, cara. Vai ter que buscar uma peça aqui, hein? Cauli, Everton Ribeiro tá de volta nessa, né? Everton Ribeiro pode jogar esse jogo aí. Emanuel Martins vale demais, né? Tá doido. Esse cara pontua, é brincadeira. Hércules foi bem, né? Fez 8,60, meteu bola na trave. O Cauli entrou para dar um passe, né? O Cristaldo é interessante. Se tiver aí para jogo, pode ser uma peça ali bacana, né? Mas eu gosto mais do Everton Ribeiro aqui, né? O Jean Lucas também, né? Mas o Jean Lucas, cara, complica um pouquinho mais ali, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Dela Cruz, Gerson. Vamos ter que buscar o Arias. Acho difícil não ter o Arias contra esse time do Santos. Dá muito espaço no meio de campo. O Arrascaeta é uma peça que cabe bastante nesse time. O Roese foi muito bem, né? Jogou poucos minutos e fez 5 pontos, né? Fez só 5 pontos. E aí eu vou de Everton Ribeiro, tá, galera? Vou fechar aqui com o Everton Ribeiro. Jogo em casa, bacana, interessante. Aqui no ataque, e aí é que são elas, né? O Hulk ainda continua sendo uma boa peça, mas apesar de não ter feito nada, né? O time do Galo muito inoperante, né? Defensivo, cara, o Verratti tem que estar, né? Verratti tem que estar, não tem jeito. Verratti em casa, esquece. E ainda estando desvalorizado, né? Wesley, muito bom. Estevão jogando em casa. Aí o problema do Estevão é esses jogos mais difíceis, né? Ele não entregou, né? A gente tem ali Pedro Raul, Tiquinho Soares, né? O Caleri tá fora do jogo contra o Cruzeiro, né? É complicado. Lucero, uma boa peça. Luciano, boa peça para a rodada. Bruno Henrique, nem se fala, né? O cara veio do banco, fez gol, né? O Tio Rodrigues vai estar certamente aí no meu time, então esse nem abro mão, né? Quem mais aqui? A gente tem o Guilherme, que tem pontuado por média básica. Canóbio não tem entregado média básica no Campeonato Brasileiro. Uma pena, né? Porque o cara vinha ali muito forte. O Eric Pug entregou mais 5 pontos de novo aí, cara. Incrível que esse cara joga, brincadeira. O Arezo foi mal, né, nessa rodada. Quem mais ali? Cara, o Talhares, deixa eu dar uma olhada no Talhares. Será que ele vai jogar essa rodada? Gabriel Talhares jogando em casa, bem interessante. Ele entregou 6,80 contra o Botafogo fora de casa. Eu acho que o Talhares vale a pena, né? Mas ainda mais que o Talhares, o próprio Pedro Raul, né? Mas se tivesse buscar aqui um outro jogador um pouquinho mais caro ali, o Igor Jesus também é uma boa peça, né? Deixa eu ver só quem está em dúvida aqui para mostrar ali mais peças. A gente tem Ené Valência, Borré, né? Esses times jogam Libertadores aí, tem que ficar de olho também, né? Tem que ficar, assim como o Bahia também joga Libertadores, né? Então, fica de olho porque a gente pode ter ali. Cara, mas eu gosto bastante do Talhari. Eu acho que o Talhari vale a pena em casa, hein? Ele entregou 18 na primeira rodada e fez 6 pontos nessa rodada. Ele vai estar aqui no meu time aqui nesse momento, tá? O Vasco vai apostar no Vasco, meu Deus do céu. Sem ninguém do Flamengo, meu Deus do céu. Tem isso também. Tem isso também, porque. Mas, cara, Lúcio Rodrigues em casa é uma ótima. A gente pode procurar melhorar esse meio de campo aqui, né? Só que aí, ó, só sobe pra Savarino, Mateuzinho e o Roeiser, né? Se desse pra botar um Arrascaeta, ó, principalmente o Arrascaeta, eu acho que o time, o meio de campo, né, desse time do Grêmio, ele dá muito espaço ali pros meias. Assim como o Rafael Veiga aí complica um pouquinho mais, Alan Patrick interessante, o Scarpa entregando muito pouco, né? Mas é isso que a gente tem pro momento, né? Mateuzinho entregou 3,50, né? Pode entregar também aí, mas é um jogo fora de casa, um jogo mais difícil. E o Sérgio Oliveira contra o Vasco é muito interessante, né? Mas a gente vai buscar aqui ir com o Arrascaeta. O Arrascaeta é o melhor mesmo. Vamos de Sérgio Oliveira e a gente pode montar um bom banco ali, né? Cara, acho que é uma rodada pro Hulk novamente, tá? Acho que pode ser uma rodada interessante pro Hulk. Mas a gente vai buscar o Mikael ainda, né? Aqui tem jogadores mais baratos. O Santiago Mingo, né? Só que aí triplicaria o Bahia, né? Triplicar o Bahia, aí já é ousadia demais, hein? Mas eu acho que dá pra fazer, hein? Triplicar o Bahia aí. O Gabriel Xavier segue fora, né? Triplicar, quadruplicar esse Bahia é ousadia demais, hein? É ousadia tremenda, né? Deixa eu ver quanto sobra aqui.
pro Hulk. O Hulk é 19, né? O Wesley já é 14, né? O Igor Jesus, o Estevão, o Vitor Roque tá aí também como boa opção. Aí o Rony já é para interessante para se notar, né? Aí o Rony já cabe bem nesse time. Aí a gente tem uma opção, tem chutado, tem finalizado, tem tentado o tempo inteiro, não é substituído. Aí agora ficou bom, né? Eu gostei. Acho que a base vai ser o Bahia mesmo para a rodada, tá? O Bahia bem forte. Pode colocar o Gabigol, né? Tem o Marinho também, né? O Ejo, o Guilherme, acho que o Guilherme pode entregar nossos 7 pontinhos de básica ali. O Canobi é interessante. O Eric Puga vai ser o meu reserva aqui de luxo, né? Aqui no meio de campo, vamos de Everton Ribeiro, por isso que eu falei para melhorar o meio campista ali, né? E aqui, o que nós podemos buscar? Léo Ortiz novamente? Não sei, hein, galera? Léo Ortiz ali novamente é brincadeira, hein? Mas vamos, né? Vamos de Léo Ortiz novamente. Pode ser que ele se redima aí das 2 primeiras rodadas, que a galera apostou nele bastante. Aqui, com certeza, o Juninho Capixaba vai estar. E aqui a gente vai buscar aqui. Vamos fazer o antinegativo no goleiro já, né? Já vamos deixar aqui pronto o antinegativo. E tá montada a nossa base para essa rodada. Já me diz aí o que você acha desse time. Deixa aí nos comentários. Me diz qual time que você vai montar. Se você vai apostar no Hulk novamente. Eu gosto do Luciano também, né? O Luciano é uma boa para a rodada, tá? O Luciano é uma boa para a rodada, hein? Aqui eu não vejo uma unanimidade assim para a rodada, hein? Não tem uma unanimidade assim tão grande, né? Vamos de Verratti de capitão jogando em casa. Deixa eu confirmar. Vamos colocar aqui o nosso reserva de luxo, como o nosso amigo Eric Puga tá aí. Muito provavelmente o Bahia pode mudar algumas peças aí para o final de semana. O jogo é só daqui uma semana, né? Os jogos aí do Campeonato Brasileiro da terceira rodada. Então fica atento. Tá montada a nossa base. É óbvio que vai ter substituições, vai ter algumas alterações aí. Então você tem que me acompanhar. Por isso que é importante se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. É isso. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.